Olá, Deus te abençoe. Que bom ter você aqui conosco nesse dia 99 da leitura bíblica. Estamos engajados nesse projeto e a nossa alegria é contar com pessoas como você, dispostas, persistentes e que amam a palavra do Senhor. Hoje nós iremos ler Juízes capítulo 8 e 9, Lucas 16 e o Salmo 72. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor essa leitura bíblica. Te pedimos graça, misericórdia, revelação, sabedoria. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para lermos e enxergarmos as preciosidades que o Senhor tem em cada frase, em cada palavra. Fale conosco de maneira ímpar, de maneira especial, gerando luz, gerando revelação, no nome santo de Jesus. Amém. Juízes capítulo 8 relata o desfecho da campanha de Gideão contra Midian. E esse capítulo vai revelar a tensão entre a vitória concedida por Deus e a fragilidade humana diante do sucesso. A mensagem central desse capítulo é que a libertação divina exige fidelidade contínua. Quando a gratidão se transforma em autossuficiência, a bênção se corrompe. Então, nesse capítulo, nós percebemos Gideão com seu exército lutando para vencer Midian. E ele passa por várias cidades, por várias populações ali daquela região, buscando apoio, buscando alimento, buscando guarida, e as pessoas não acreditavam ou não queriam, ou não ajudaram, melhor dizendo, não ajudaram Gideão. E Gideão, então, ele lança palavras de vingança, que quando ele vencesse Midian, ele passaria naquelas cidades, e vingaria a falta de apoio que ele teve, Então, em dado momento, ele pede por pão, ele pede água, e aquelas pessoas não o ajudam, E nós vemos que ele então, com aquele exército, eles têm êxito, contra Midian. Ele vence, os reis de Midian, que são Zeba e Zalmunna, E ele passou numa cidade chamada Sucote, E ele prendeu os líderes de Sucote justamente por causa dessa falta de apoio que eles não lhes deram, Ele, além de prender os líderes de Sucote, ele castigou com espinhos, e espinheiros do deserto, derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. O verso 20 diz assim: E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: Mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembaiou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmunna disseram: Venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Esse aqui é o relato do momento que Gideão vence os reis, Zeba e Zalmunna, e o seu filho Jéter não tinha maturidade nem coragem para matar aqueles reis. Os israelitas disseram a Gideão: Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Versículo 23: Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês.
Então, nesse momento aqui, nós sabemos que o livro de Juízes relata o tempo que o povo de Israel ainda não tinha rei. E todos aqueles, né, Gideão foi um dos juízes, né, daquele povo. Toda vez que eles tinham vitória, eles clamavam para que esse juiz se tornasse rei. E a palavra de Gideão foi, ó, eu não reinarei, quem reinará será o Senhor. E aqui começa uma parte que algo muito perigoso, né? Que revela a idolatria do povo e até mesmo a autossuficiência, né? Eles pegaram ali os despojos, né, da guerra, né, que eles venceram aquela batalha. Então tinha brincos, né, enfeites, né, pendentes, né, roupa de púrpura, né, que os reis de Midian usavam. E Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal e que ele colocou em sua cidade, Ofra. E todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Então, logo após a vitória, Gideão faz esse manto, né? E ele usa esse ouro dos despojos, e as pessoas então começaram a adorar, né? Aquele manto, né? Aquele objeto. O versículo 28, assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. E ele teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina que morava em Siquém também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. E aí Abimeleque, lá na frente, nós vamos ver o que vai acontecer. E ele morreu então em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal-berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado da mão dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Então, que perigo, né? Primeiro, após a vitória, o povo começar a adorar um objeto. As pessoas querendo um líder, querendo alguma coisa para se apegar, ao invés de se apegar ao próprio Senhor, né? E aí uma conexão que nós trazemos aqui, uma conexão cristocêntrica. Gideão, embora vitorioso, aponta para a necessidade de um rei perfeito. Jesus é o verdadeiro governante que rejeita toda a coroa humana para inaugurar o reino de Deus. Aleluia! Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9, agora vem a descendência de Jerubaal ou Gideão, né, que são a mesma pessoa. Vai falar a história agora de Abimeleque, né? Então vai narrar aqui no capítulo 9 a ascensão sangrenta de Abimeleque ao poder em Siquém, o assassinato de seus 70 irmãos, a parábola profética de Jotão e o colapso violento desse reinado de Abimeleque, né? Então vai expor aqui que a destruição gerada pela ambição humana, pela aliança com a violência e pela rejeição da justiça divina. A mensagem central é: o poder conquistado à força gera caos, enquanto o governo de Deus traz ordem, vida e justiça duradoura. Abimeleque, ele foi aos irmãos de sua mãe, né, em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: pergunte a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre vocês ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém,
E estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. E então, aqui começou a treta, né? Ele foi à casa de seu pai, né? Ou seja, a casa de Gideão, em Ofra, e matou seus 70 irmãos sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubbaal, ou seja, o filho mais novo de Gideão, escondeu e escapou. Então, sempre nessas histórias, Deus permitia que alguém escapasse sem morrer, e esse tinha a chance de reverter aquela situação, né? Muito parecido com alguns filmes de época que a gente assiste, né? Onde há uma traição na família, o irmão mata outro irmão, mata os irmãos, né, para tomar o reinado, para se coroar rei, e tem sempre aquele que escapa. E nessa história aqui isso aconteceu, né? Então Abimeleque, ele se tornou rei, né, de Siquém, mas o seu irmão Jotão fugiu, né? Ele escondeu e em dado momento ele então agora mobiliza, né, para contestar aquela coroação de Abimeleque. E ele conta uma parábola, né, das árvores, né? E ele começa dizendo, né, sobre as árvores que saíram para ungir um rei. E primeiro disseram à oliveira, né, seja nosso rei. A oliveira respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? E aí eles partem para a segunda opção, eles vão à figueira e a figueira fala a mesma coisa. Sabe que eu devo renunciar aquilo que eu produzo, né, para dominar sobre as árvores? E eles vão à videira, e a videira é a mesma coisa, até que chega, depois de passar por todas as árvores, chega ao espinheiro. E aí o espinheiro aceita, né? E aqui no verso 15 fala: o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até o cedro do Líbano. E aí ele faz uma pergunta: será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubbaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sob a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Então, ele lança uma maldição, né, sobre Abimeleque, e ele foge, né, porque Abimeleque ia atrás dele. Passou-se 3 anos, né, quando Abimeleque governava sobre Israel, e Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e o cidadão de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Ou seja, aqueles mesmos que apoiaram o reinado dele, eles se levantaram contra aquele rei que agiu à força, né, para conquistar aquele reino, agiu com assassinato. Deus colocou isso no coração dos habitantes de Siquém, e eles se levantaram, né, para vingar o sangue daqueles irmãos que ele havia matado. E aí começou uma guerra civil, e onde Siquém, né, e aí vem aqui vários personagens, né, para lutar e para se levantar contra Abimeleque. No versículo 27 fala assim: sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram a festa no templo do seu Deus, comendo e bebendo. Amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubbaal e não é Zebul, seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir Abimeleque?
Então começou aqui essa guerra, né? Ele se levanta, né, para atacar, e Abimeleque também responde, né, àquela traição, e parte então para esse confronto, né? Vamos aqui para a parte final desse capítulo. Aqui no versículo 45 diz: Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. E Abimeleque, ele corta algumas árvores e coloca embaixo daquela torre, e os seus homens também o seguem, de modo que ele mata, né, mais de 1000 pessoas que estavam naquela torre, né? A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou e a conquistou, mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou, e quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou-lhe uma pedra de moinho na cabeça, que lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e ordenou: tire a espada e mate-me, para que não diga que a mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Versículo 56. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jótam, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Então nós vemos aqui a resposta de Deus à maldade de Abimeleque, né? E não a conexão cristocêntrica. Abimeleque é o anti-rei, toma o poder pela violência, destrói a família e gera divisão. Jesus é o rei verdadeiro, que se entrega à morte para salvar, não para dominar. E a parábola de Jotão aponta para a futilidade de coroar quem não frutifica. Cristo é a oliveira que produz óleo para ungir, não para oprimir. Amém? Então, nós temos que entender que tudo aquilo que Deus levanta para gerar paz, para trazer salvação, né, para trazer frutificação. Nenhum líder, nenhuma pessoa, ele deve trazer, né, dominação, né? Mas ele tem que trazer, e não pode trazer opressão, mas ele tem que trazer frutificação. E isso é uma palavra que serve para nós muito hoje, né? Lucas 16 vai reunir ensinamentos de Jesus sobre mordomia, lealdade espiritual e o destino eterno. E vai falar também da parábola do rico e Lázaro, né? E esse capítulo ele vai confrontar a ilusão de segurança material e revelar que o uso dos recursos terrenos é um teste de fidelidade do reino de Deus, né? No versículo 9, aqui de Lucas 16, diz assim: por isso eu lhes digo, use a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então aqui é um relato de um homem que era administrador do seu senhor, e aquele seu senhor ia demitir ele. E ele pensou: olha, eu já sou velho, não consigo trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. E ele então chamou as pessoas que deviam ao seu senhor e começou a negociar. Falou: você devia 100, pague 50. Você devia... Ele foi agindo com misericórdia com as pessoas que deviam ao seu senhor, pensando: lá na frente, quando eu for demitido, eles vão me ajudar, né? E aí o Senhor usa essa parábola aqui para dizer que nós temos que usar, né, as riquezas deste mundo para ganhar amigos, para abençoar pessoas, para quando ela se acabar, né, nós venhamos receber nas moradas eternas. Isso está falando de nós usarmos tudo que temos
para abençoar pessoas, para fazermos a diferença. Se Deus tem te dado muito recurso, use esse recurso com diligência, use esse recurso com sabedoria, para abençoar pessoas, para construir legados espirituais na vida de outros, né? E no versículo 13, ele fala: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? Isso está falando muito onde está o nosso coração. Se o nosso coração está no dinheiro, nós não vamos conseguir servir a Deus. O dinheiro, ele foi feito para nos servir, não para que nós o sirvamos, mas o dinheiro que nos serve. E muitas pessoas, com o objetivo de ganhar dinheiro, com o objetivo de ser próspero, se tornam escravos dos bens materiais. E a palavra de Deus traz para nós que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, né? Versículo 15, e eles dizem: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E aqui pela frente nós vamos ver falando sobre divórcio e também falando aqui sobre o rico, né? E o Lázaro. Todos conhecem essa história, falando que o rico, né, ele abusava de Lázaro, né? Deixava Lázaro passando fome, né? Enquanto o rico tinha muita sobra, né, de comida, né, de bens. E cada um deles um dia morreu e cada um foi para um lugar diferente, né? O rico foi para o Hades, né, o lugar de tormento, né, que é o inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão, né? E o rico, ele observava Lázaro, a forma que ele estava, e ele olhava para a sua situação, né, naquele lugar de tormenta, né? Aquele lugar que havia um fogo, havia uma chama, né? E no versículo 24 ele fala assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. E aí o rico falou: eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que eles avisem, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele se arrependeria. Abraão respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, falando aqui, mais uma vez, do apego ao dinheiro, né? E trazendo uma mensagem de salvação, que aquilo que nós fazemos na vida vai ecoar pela eternidade. E a nossa conexão cristocêntrica é: Jesus é o verdadeiro mordomo perfeito, sendo rico, fez-se pobre por amor a nós, para que nos tornássemos ricos da graça. Ele é o pobre que, como Lázaro, foi exaltado pelo Pai na ressurreição, abrindo as moradas eternas para todos os crentes. Amém? Salmo 72. O Salmo 72 é uma oração real pela entronização de Salomão, mas sua linguagem transcende a monarquia histórica, apontando para um rei ideal cujo governo traz justiça, paz e bênção universal. Diz assim este salmo: a mensagem central desse salmo é que a esperança da humanidade repousa em um rei perfeito,
cujo reinado restaura a dignidade da criação e atrai todas as nações ao louvor. Diz assim alguns versos desse salmo. Verso 1: reveste da tua justiça, ó Rei, ó Deus, e o Filho do Rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Verso 4: defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. 13: ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. 17: permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que elas o chamem bendito. 19: bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Amém. Jesus é este Rei eterno. Jesus, o seu nome perdura para sempre. E em Jesus todos os povos da terra são abençoados. Ele defende o pobre, ele esmaga o opressor espiritual, ele governa com equidade e ele atrai as nações para o seu louvor. Cristo é a resposta divina a todas as tensões. Ele é o Rei que rejeita a coroa do mundo para servir. Ele é o mordomo perfeito que se fez pobre para nos enriquecer com graça. Ele é o justo que absolve o julgamento para nos dar vida. Ele é o governante eterno em quem todas as promessas se cumprem. Amém? Que nós possamos adorar o Rei da Glória, esse Senhor que nos amou primeiro e se entregou por nós na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe neste dia. Confie no Senhor. Encare essa segunda-feira, essa semana que se inicia de fato hoje, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Que Jesus te abençoe. Que você tenha êxito em todos os seus intentos, em tudo aquilo que você for fazer nessa semana. Que o Senhor te direcione, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.